Bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, sexta-feira, temos o Dr. António Frangules, que vai fazer análise de alguns temas candentes da semana. E hoje vamos começar com a Comissão Permanente da Assembleia da República, que chumba o pedido de inconstitucionalidade das dívidas ocultas por parte da sociedade civil. Boa noite, Dr. Frangules. Como é que analisa este chumbo da Comissão Permanente da Assembleia da República, tendo em conta que foi esta mesma comissão que legalizou estas dívidas ao anexá-la, portanto, ao Orçamento do Estado de 2014? Boa noite, Ana Maria. Boa noite, telespectadores da STV Notícias. Bom, vamos ser cautelosos a atacar esta questão, porque é de tal maneira complexa, não é? Que pode e já deve estar a confundir determinadas pessoas. A interpretação que foi feita, vamos mostrar que é uma interpretação doméstica, não é? E é evada de muito subjetivismo e até de vícios de raciocínio, até jurídico, raciocínio jurídico acima de tudo. Vamos começar por partes. A Comissão Permanente, né, não tem competência de chumbar, não é, este pedido. Desde logo, quando formos a atentar às competências da própria Comissão Permanente, não vamos encontrar nunca qualquer competência oferecida de apreciar, vamos de chegar lá, de apreciar, portanto, o pedido de declaração de inconstitucionalidade. O que é que acontece? Eu vou explicar. Felizmente já estive lá, podia saber só por teoria, mas eu já estive lá. Neste caso concreto, que é de fiscalização sucessiva, podia ser preventiva, quando é o presidente que pede antes de promulgar, pede ao Conselho Constitucional, mas neste caso já não. Trata-se de um instrumento que já está aprovado e impugna-se e o Conselho Constitucional, não é, no âmbito das suas atribuições, o que é que faz? No artigo 51, vem o pedido, primeiro é o 49. O pedido não deve ser admitido quando formulado por pessoa ou entidade, etc, etc. O tal pedido de declaração de inconstitucionalidade está no âmbito das atribuições, até logo na primeira linha das suas atribuições. No artigo 51 vem a audição do autor da norma. Okay? Admitido o pedido, o presidente notifica o órgão de que tiver emanado a norma impugnada para, querendo, se pronunciar sobre ele no prazo de 45 dias. Ou, sendo o caso de fiscalização preventiva, não é este caso, este é de fiscalização sucessiva, no prazo de 20 dias, quando for preventiva, mas neste caso concreto, 45 dias. Portanto, notifica o autor da norma. E é preciso reter esta situação. Ora, onde é que começa o primeiro problema?
O primeiro problema que surge é que neste exercício, eu não vou ler, apenas mostrar, portanto, sei lá como é que se vê melhor, portanto, Comissão Permanente, documento da Comissão Permanente, não sei como que deve pôr para se ver, eles começam, não começam, até terminam, por dizer que o pedido de declaração de inconstitucionalidade ou legalidade deve ser negado. Ora, aqui há um problema. Leva a crer que a Comissão Permanente, ou mesmo a Assembleia, mas neste caso o documento, por isso eu estava a mostrar, é da Comissão Permanente e não da Assembleia. É preciso ver que a Comissão Permanente é o órgão da Assembleia, portanto, um órgão de trabalho, enquanto que a Assembleia é o órgão, portanto, do Poder Legislativo. E diz o pedido de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, na conclusão, deve ser negado. Ora, isto é simplesmente grave, na medida em que a Comissão Permanente está digamos que, a obrigar, não é, a quem deve fiscalizar o órgão todo, não a Comissão Permanente. Por quê? Porque nós sabemos que a Assembleia da República é um órgão que fiscaliza o governo. E, por sua vez, a Assembleia, o governo, é fiscalizado, né, pelo Conselho Constitucional. Quer dizer, no topo dos fiscalizadores, temos o Tribunal Administrativo, etc, etc. Nós encontramos o Conselho Constitucional, que fiscaliza eles todos. Então, aqui, qualquer coisa esteve mal na hermenêutica dos jurisconsultos que elaboraram este documento. E mais, eles dizem assim, questão prévia prejudicial, portanto, de start, como eles encerram na conclusão, de start, quer pela questão prévia prejudicial, segundo a qual a resolução da Assembleia da República não é lei nem é ato normativo, portanto, ato político, não pode ser conhecida pelo Conselho Constitucional por encontrar-se fora das competências deste órgão de soberania. Ora, vejamos uma coisa. Se é um ato político, não deve ser conhecido pelo Conselho Constitucional. Por quê? O ato político não é suscetível de recurso contencioso. É uma das definições do ato político a contrário senso. Em primeiro lugar. Mas, veja que se não deve ser conhecido, grande contradição, e eu hei de voltar outra vez para o 51. Admitido o pedido, não é? Artigo 51. O presidente notifica o órgão de que tiver emanado a norma impugnada para se pronunciar querendo. Ora, a Comissão Permanente está a dizer que o Conselho Constitucional não devia conhecer este ato, porque este ato é político. Está a dizer ao Conselho, está a ensinar ao Conselho Constitucional. A dar aulas ao Conselho Constitucional. Está a dizer ao Conselho Constitucional, vocês são ignorantes, não deviam conhecer. Quer dizer, não se trata nem sequer de indeferir liminarmente, nem sequer deviam conhecer. Ora, a pergunta é, será que de facto o Conselho Constitucional andou distraído perante este problema?
eu não quero ser o advogado do Conselho Constitucional, mas quero acreditar que não andou distraído. Portanto, se notificou o autor, que é a Assembleia da República, porque esta resolução foi votada na plenária pela Assembleia da República, não foi votada pela Comissão Permanente. E eu quero dizer que, se de facto o Conselho Constitucional notificou o autor da norma, se não andou distraído, a priori está a dizer que não é ato político. Ponto final. Porque se é um ato político, o Conselho Constitucional não devia ter admitido o pedido. Segundo o artigo 51, admitido o pedido, notifica-se o autor da norma. Se notificou a Assembleia da República, é porque admitiu o pedido. Exatamente. Se admitiu o pedido, é porque este ato não é um ato político, porque o Conselho Constitucional é um órgão de recurso contencioso. Este é o primeiro aspecto. Agora, nós podemos fazer uma pequena incursão, se teremos digamos, sorte. Eu dizia, na Comissão Permanente, vamos lá no artigo 66, nós encontramos as competências da Comissão Permanente. Uhum. Mas não é aí onde eu quero. E eu quero encontrar as resoluções minimal. Ou seja, mas, enfim, a resolução, portanto, que foi aprovada, não é, pela Assembleia, é uma resolução, mas tenho que encontrar, porque ela é muito mais elucidativa que eu. É muito mais elucidativa que eu. Mas neste caso, o Conselho Constitucional tem esta competência de poder decidir sobre esta matéria, contrariamente ao que a Assembleia da República... O Conselho Constitucional tem a competência, sim senhora, mas mais do que isso... Meu Deus do céu. Portanto, encontramos, portanto, a Assembleia da República, por resolução, a aprovar, portanto, a Conta Geral do Estado, que depois é apreciado, tem que se enviar ao Tribunal Administrativo. Nós encontramos a Conta Geral do Estado a ser apreciada, não é, pelo Tribunal Administrativo. E isto já é um indício, um traço, uma prova, até uma evidência, digamos assim, de que este ato não é ato político. Só o facto de esta conta, que é aprovada pela Assembleia da República, ser apreciada pelo Tribunal Administrativo, por isso eu queria encontrar, e eu minei na altura, portanto, isto significa, é uma evidência mais do que evidente, de que não se trata de ato, portanto, político, porque o Tribunal Administrativo não pode apreciar ato político. Então, por aqui nós podemos dizer, à partida, que a tese de que a conta do Estado, porque foi aprovada por uma resolução, é um ato político. E podemos voltar a retomar um desses dias, mas
chegaremos à mesma conclusão. Então, o que acontece? Acontece que nós não podemos classificar este ato, não é, de ato político, porque nós encontramos o Tribunal Administrativo a apreciar a Conta Geral do Estado, embora tenha sido aprovada por uma resolução votada pela Assembleia, e é votada por Assembleia da República. Portanto, há uma tendência de dizer que os atos legislativos da Assembleia da República têm a forma de lei e que os restantes são deliberações, são atos eminentemente políticos. Não me convence, na medida em que a tendência é de se confundir com os atos governativos. A Assembleia da República tem atos governativos quando age como órgão da administração pública. A Assembleia da República tem a sua parte administrativa. Então, aí sim, realiza atos governativos, atos administrativos, atos políticos, que têm seus princípios, o princípio de oportunidade, discricionariedade e tudo mais, portanto, no âmbito da administração pública. Mas, no âmbito da Assembleia, portanto, como plenária, Assembleia da República como plenária, não é? Onde os deputados, não é? Se juntam e deliberam, portanto, em forma de lei ou em outra forma que não seja de lei, não me convence que seja, portanto, atos estritamente políticos e, sobretudo, quando esses atos são susceptíveis de serem apreciados contenciosamente ao nível do tribunal. Portanto, quer-me parecer que houve uma distração muito... Até eu nem chamo tanta distração, que até pode ter sido uma distração propositada, uma distração velada, porque não me parece que, porque neste caso concreto, nestes papéis, eu estive a apreciar, são muitos papéis, as bancadas mantêm as suas posições contra a bancada maioritária. Portanto, significa que os juristas da bancada maioritária tudo fizeram para ver se poderiam, digamos, fintar a opinião pública. A verdade é uma. Quer dizer, se quisermos falar em termos líquidos, não é? Nós encontramos, não é? Pessoas que, fazendo-se, portanto, fazendo o uso, digamos, das atribuições, das competências que tinham, endividaram indevidamente os cidadãos. Ora, desde logo, nós encontramos isto como um ato que até a própria Constituição prevê. Creio que é nos termos do artigo 58. Vamos lá ver se sou mais feliz hoje. Portanto, o artigo 58, no número 2, diz: o Estado é responsável pelos danos causados por atos ilegais dos seus agentes, no exercício das suas funções, sem prejuízo do direito de regresso nos termos da lei. Ora, o que quer dizer com isto? Quer dizer que atos lesivos dos governantes, né, que tenham saído, portanto, das suas atribuições, não é? E, sobretudo, quando se trata de contratar com, digamos, terceiras pessoas, não é? De direito internacional, tem que ser outros Estados, não é? A base é a do direito civil. Trata-se de contratos. Mesmo em tratando-se de contratos ao nível de cidadão-cidadão, o direito protege sempre o terceiro de boa-fé.
eles aqui dentro tentam fazer entender que não, de uma maneira ou de outra, o Estado tem que pagar. Sim, o Estado tem que pagar, mas o Estado tem direito a cobrar aos seus funcionários ou ex-funcionários, governantes, ex-governantes, que desviaram, portanto, as suas atribuições e fizeram coisas que não tinham nada a ver com aquilo que era, portanto, o devido como tal, como ministro disto, como ministro daquilo. Portanto, não quer dizer que o indivíduo, sendo alto funcionário do Estado, tem o direito de fazer e desfazer. E quem vai se responsabilizar é o Estado. Não. E nós vimos que estas dívidas não são dívidas que nós possamos assumi-las como tal, porque os nossos impostos é que vão pagar. Nós aceitamos, é verdade, o risco de termos confiado àqueles indivíduos que fizeram o que fizeram, mas como fizeram fora das normas, terão que responder por esses atos, até onde for possível. E nós haveremos de pagar a diferença, porque sempre serão os nossos impostos a pagar. Se não forem os nossos impostos, serão as nossas riquezas, porque o petróleo de que falam, os hidrocarbonetos de que falam, carvão, etc., etc., não são do governo. O governo é a cara simplesmente do Estado. São do Estado e o Estado somos nós. A sociedade politicamente organizada é em Estado. Então, significa que ou pagamos diretamente ou indiretamente, mas nós é que vamos pagar. E aqueles indivíduos não têm nenhum direito pelo facto de erradamente os termos confiado serem ministro disto, ministro daquilo, e porventura até presidente, nós é que o votamos, não é? Não quer dizer com isso que eles deviam fazer e desfazer sem que nada acontecesse. Não. Nós temos, sim senhor, que responsabilizar, nós, o Estado, a sociedade politicamente organizada em Estado, temos que responsabilizar estes indivíduos, não é? Até onde for possível. Isto é, se for para perseguir onde é que estão os dinheiros, porque não conseguem justificar onde é que foram aplicados. Quando não se consegue justificar onde é que foram aplicados e quando tudo se faz para não se saber onde é que foram aplicados, significa que há qualquer coisa que está errada. Daí que não tolhe a tese que foi elaborada, que levou-se muito tempo para elaborar uma tese macabra como essa, de que não, eles representavam o Estado e é o Estado, as dívidas são do Estado. Sim, senhora, são do Estado porque o Estado avalizou. Exato. E o que é que se pode esperar do Conselho Constitucional face a esta posição da Assembleia da República, desta Comissão Permanente, que diz que este órgão não tem competência para analisar, avaliar este pedido de inconstitucionalidade das dívidas? E eu também estou muito curioso, não é? Estou muito curioso de ver até a jurisprudência que vai sair daí. Porque a primeira coisa que eu constatei, até me pôs os cabelos em pé, eriçados, foi esta de, primeiro, é um órgão do órgão legislativo, porque o órgão legislativo é a Assembleia da República e não a Comissão Permanente. E aqui diz notificar o autor da norma. O autor da norma não é a Comissão Permanente. O autor da norma é a Assembleia. E depois, para a Assembleia dizer que você, Conselho Constitucional, é incompetente em razão da matéria. Mas sem caber na cabeça de ninguém que o fiscalizado diga ao fiscalizador que você é incompetente. Isto é grave.
Eu estou à espera para ver o acórdão, que vai ter que trazer jurisprudência, não é? Eu não sei se já remeteram, porque se me estiverem a ouvir até são capazes de voltarem atrás com este parecer. Porque este parecer é um parecer, digamos que, sei lá como é que eu devo classificar. Não encontro adjetivo por agora para classificar isto. Porque, de facto, não faz sentido. E é de uma tal contradição, não é? Por quê? Porque bastava ter-se um bocadinho de atenção para ver que, se o Conselho Constitucional notificou-nos para responder querendo, é porque admitiu o pedido. Porque o artigo 51 diz, admitido o pedido. E eles dizem aqui, na sua conclusão, quase no fim, dizem que o pedido de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade da resolução número 11 de 2016, de 22 de agosto, deve ser negado. E antes eles dizem mais, dão aqui uma lição, né, mal dada, diga-se, é a bom da verdade, né, que esta resolução da Assembleia da República não é lei, não é nenhum ato normativo, portanto, é um ato político, não pode ser conhecida por vocês, pelo Conselho Constitucional, vocês não tinham o direito de conhecer, mas em que momento é que eles dizem isto? Eles dizem isto no momento em que o Conselho Constitucional, por ter conhecido e admitido o pedido, lhes notificou. Portanto, eu sei que isto aqui vem assinado lá pela Comissão Permanente ou coisa parecida, mas isto aqui é resultado da elaboração da primeira comissão e, mormente, a bancada, portanto, maioritária lá na comissão. Exato. E quais são os passos a seguir? O que é a sociedade civil, ou quais são as instâncias em que a sociedade civil pode recorrer com relação a este pedido de inconstitucionalidade, já que andamos enganados, pelo menos, e segundo a Comissão Permanente, andamos enganados de que o Conselho Constitucional não tem essa competência para poder analisar e dar o seu parecer. Não, o Conselho Constitucional tem, sim, senhor. Se o Tribunal Administrativo tem a competência de apreciar a Conta Geral do Estado, não é? O Conselho Constitucional pode mais. Ok? Portanto, não é verdade que o Conselho Constitucional não tem competência. Isto aqui é simplesmente uma esfarrapada da Comissão Permanente. Quer dizer, como se trata de, sei lá, se é assim que se trata de um clube de amigos, quando se encontrar, vai dizer, mas vocês também, pá, que história é essa que vocês andaram a escrever? Pá? Mas é bom da verdade, era de se trazer no acórdão, não é? Umas boas bofetadas, não é? A Comissão Permanente. Porque não faz sentido. Não faz sentido estar a considerar, não é, a Conta Geral do Estado, que é suscetível de ser apreciado pelo Tribunal, não é? Porque, desde logo, basta ser apreciável, não é? Ser fiscalizável por um tribunal, que não deixa de ser ato político, ou melhor, nunca foi. Então, o pior ainda é eles dizerem que vocês nem tinham direito de conhecer. Que história é essa? Isto é o mesmo que estar a dizer, bom, nós vos votamos, vos indicamos, vos elegemos, e vocês já não... Quer dizer, é só de ver que isto qualquer coisa anda errada no meio disto tudo. Portanto, exato, é simplesmente uma vergonha, não é? Estar a empurrar o direito. O direito é lógica. O direito é lógica. Não precisa o indivíduo sentar-se na carteira, não é? Para fazer direito, para perceber as coisas. Uma coisa é fundamentar, etc, etc, com o artigo aqui, para a doutrina ali, para uma jurisprudência colar. Mas outra coisa é você perceber a coisa. Você não pode dizer que a contratação das dívidas
é um ato político. Então, a criação daquelas empresas fantasmas é um ato político. Não é um ato político, né? É um ato jurídico. E, desde logo, nós dizemos que é um ato nulo, imprescritível. Quer dizer, este Conselho Constitucional pode chumbar, não é? Mas imaginemos que um dia qualquer mude, né? Mude-se de água, não é? É possível voltar a pegar-se este caso, porque sendo um ato nulo, é um ato que não prescreve e não tendo sido tratado como devia ser tratado, pode extraordinariamente vir-se a repegar-se o assunto e voltar-se a discutir, quer dizer, em forma a dizer que o povo moçambicano não é obrigado a pagar, não é, dívidas contraídas por certos particulares, não é, usando de ius império, não é, do poder de império que tinham, não é, como funcionários do Estado, neste caso concreto, né, e depois pegando nesses dinheiros havidos e empregando para fins pessoais. Portanto, não se pode dizer a isso que é um ato que o Estado tem que assumir, que a sociedade tem que assumir. Exato. É contrassensual. Últimas considerações com relação a este tema. Estamos com muito pouco tempo, temos de analisar também outros temas. Últimas considerações, Dr. Frangulos. Bom, a consideração é que nós analisamos agora esta posição espalhafatosa da Comissão Permanente, não da Assembleia da República, da Comissão Permanente, porque o que se badalou e apareceu até o porta-voz da Assembleia é que é a Comissão Permanente, não é, que se pronunciou, e eu digo desde já que a Comissão Permanente não foi o autor da resolução, não foi o autor, portanto, da matéria, portanto, controvertida. Portanto, não era ela. Ela é em representação à Assembleia da República. E nessa altura tem que falar como Assembleia da República, sim, tudo bem. Depois disso, nós estaremos expectativos, porque não se trata nem de nenhum indeferimento, nem de não conhecimento, não cognição, porque não é competência nem da Assembleia da República e muito menos do órgão da Assembleia, que é a Comissão Permanente. Não é competência da Comissão Permanente apreciar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste pedido. Portanto, ficaremos à espera para numa próxima ocasião comentarmos em relação a isso, depois da posição do Conselho Constitucional. Muito bem, vamos passar então para o nosso segundo tema de hoje. Jacama dá 5 meses à Assembleia da República para rever a Constituição que possibilite então a eleição dos governadores provinciais. Qual é a razoabilidade deste tempo que o líder da RENAMO dá? Eu não posso falar da razoabilidade, porque este problema já se arrasta sensivelmente há 2 anos. Ora, imaginemos que a RENAMO já tem, portanto, o projeto, não é, de lei já trabalhado, faltando simplesmente, não é, submeter à Assembleia para a sua discussão e aprovação. Então, se assim o é, afinal de contas, é só uma questão de se sentarem e acordarem. Por quê? Por que devem sentar e acordarem? Nós sabemos que, e temos experiência disso, os instrumentos podem chegar na Assembleia da República, onde tem uma bancada maioritariamente da Frelimo. Se não tiver
havido uma concertação e acordos, etc., etc., e chumbarem. Uma vez chumbando, estaca zero, não sei quais são as consequências. Então, eu penso que o que ele está a dizer, simplesmente, é que ele, não é, e o presidente da República devem chegar imediatamente a acordo no sentido de ele poder submeter os instrumentos que ele já os tem, se calhar, prontos há muito tempo. Portanto, por aí falando, eu penso que a razoabilidade é mínima, né? Neste caso concreto, e só ficamos à espera. Mas eu continuo dizendo que, para mim, não digo que não é importante, é extremamente importante rever uma Constituição, nem que seja pontualmente, não digo uma revisão, digamos que global, né? Mas uma revisão pontual à Constituição e tudo mais é muito importante. Rever outros instrumentos no sentido de se aperfeiçoar é extremamente importante. Mas, por exemplo, aprovar, mexe-se a Constituição e depois tem que se aprovar a lei das províncias, autarquias provinciais, etc., etc. Mas eu continuo dizendo, temos aí Angola, basta a lição de Angola. E eu continuo dizendo, o essencial, é preciso ver o importante do essencial, não é? O essencial é aquele que nós, quando retiramos o essencial, ficamos completamente descaracterizados. Então, a lei autárquica deve ser revista no sentido de remover todos aqueles escombros que são obstáculos para um processo eleitoral transparente e sem precalços, sem tudo aquilo que nós já vimos e novas coisas que ainda veremos de ver. Então, se o presidente da RENAMO insistir com a mexida da Constituição, com a lei das autarquias provinciais, mas pondo o ponto fulcral na lei eleitoral, aí eu digo sim, porque de outra forma eu digo, ele não vai com a lei passar diretamente à governação. Isso ele pode esquecer. Terá que haver eleições, porque é um princípio até, né, de direito, é um princípio de igualdade, de oportunidade para os outros grupos políticos que possam querer, não é, atingir o poder dessa maneira. Então, não vai a lei dizer, olha, a RENAMO a partir de agora vai governar Gaza, Inhambane, ou Sofala, ou Zambésia, etc., etc. Não. Terão que concorrer em pé de igualdade todos os grupos políticos nas eleições. Ora, se os problemas subsistirem, portanto, aqueles que sempre permitiram a inexistência de transparência, de limpeza dessas eleições, olha, não valerá nada porque não vai ganhar as tais províncias. Até o mais provável é ser o mesmo a ganhar. E ele ficaria sem força de continuar a bater-se, porque depois de perder, o que é que vai dizer? Fraude, porque não sei o quê. Não, porque eu prefiro governar diretamente, a pancada, e não sei o que mais. E ele politicamente está perdendo, né, muitos e muitos capitais, né, políticos. Exato. Vamos então passar para o nosso penúltimo tema. Daqui a pouco vamos falar dos resultados eleitorais em Angola. Mas antes disso vamos falar dos pronunciamentos do escritor moçambicano Mia Couto, que diz que as pessoas não devem ser, aliás, não devem dirigir
as instituições pela sua filiação partidária. Qual é a análise que faz deste pensamento deste escritor? É apenas, digamos, congratular o Mia Couto pela sua coragem de lhe dizer de chofre, de dizer de cara. Eu vi na tela da televisão, aquilo foi mesmo à frente que lhes disse aquilo. É extremamente corajoso, vale a pena. Ele inspira, não é, as gerações que vêm, porque é preciso dizer as coisas como elas são, é preciso pôr os pontinhos nos is, os tracinhos nos t's, chamar os bois pelos nomes. E ele simplesmente chamou os bois pelos nomes. Mas, com toda a franqueza, eu posso dizer que ele apenas atirou semente em cima da pedra. Ponto final. Não é com aquela gente que eu conheço. Mas ele estará aqui a dizer que... Em todas as sociedades, em todos os tempos, existe uma reserva moral que há de ter ouvido aquilo, mas não tem força nenhuma. Mas, lendo nas entrelinhas este comentário de Mia Couto, ele estará a querer dizer que os dirigentes deste país têm sido nomeados por uma certa filiação partidária. Não é nas entrelinhas, é de caras. Isso é mais do que sabido. Ana Maria, hoje, só o facto de suspeitar não precisa provas. Já estás no olho da rua. Suspeitarem até preferem pagarem até você ir à reforma, só de suspeitarem. Que suspeitas seriam essas? Não, suspeita de que você pertence a um partido que não é a Frelimo. Você é um funcionário. Só de alguém dizer, olha, cuidado que a Ana Maria é do MDM, cuidado que a Ana Maria é da RENAM. Só e somente isso é suficiente para começar a ver uma mudança na tua vida profissional. Estando no Estado. Eu não estou a falar da STV. Estando no Estado. Então, pior quando se tem certezas. És um homem morto profissionalmente. Homem morto profissionalmente. Não tenhas dúvida. Ainda não temos classe, ainda não temos cultura política, democrática, para poder aceitar o outro, a ideia diferente. Aquilo que vem, e eu sempre digo e repito, aquilo que vem no contrato social que o presidente Nyusi fez com o povo moçambicano no dia 15 de janeiro, não é mais do que letra morta. Nós, se formos a ver o que está a acontecer, é escandaloso. Eu não quero indicar setores, mas é escandaloso o que está a acontecer. Escandaloso sob o ponto de vista de que estas pessoas, que não quero mencionar, são incompetentes. Não, o problema não é, quer dizer, o que o Mia Couto apelou que a primazia devia ser a competência, mas sem querer dizer que a indicação dos indivíduos com a primazia de ser do partido não tenha competência lá dentro. Não sei se consegues me perceber. Exato. Nem ele, nem eu digo isso. Mas o que eu estou a dizer é que a cultura que o partido Frelimo tem é de que, se não é da Frelimo, está contra nós. Não tens direito. Os únicos que têm direito são os que têm cartão vermelho. Isto vai ser até o dia que for forçado a abandonar. Porque fora disso, tenho a certeza que eles até têm orgulho de se comportar assim. Depois daquilo que o Mia Couto disse, viraram as costas e disseram o que é que pensam. E dizem muito mais, quer dizer, eu não quero aqui retratar, imaginar o que disseram, embora imagine, mas cá comigo, reserva mental. Mas, pura e simplesmente, ignoraram. Ignoraram. Olha, mas isto é assim. E uma coisa é certa, é que, eu sempre disse, há uma evolução. Devagar,
devagar, sim senhor, mas há uma evolução. Há um dia que hão de acordar enquanto já é tarde. Eu já disse isso. Porque todos os dias são os jovens que estão a crescer. São os jovens que estão cansados. Por quê? Porque eles veem quem são os privilegiados da tal epopeia, da luta de libertação. Eles veem. É o Partido Frelimo. Ou você é da OJM, ou está tramado. Se você não é filho do combatente, no mínimo atrela-se, seja da OJM. Se já não tens idade da OJM, seja lá membro do partido. Põe a camiseta, mostra-se e tudo mais. Agora que estamos a falar, nos ministérios, estão aí a sacudir pessoas para poderem contribuírem dinheiros para o Congresso, com festas disto e daquilo, com os diretores serem obrigados a tirar não sei que valores, os funcionários mais simples obrigados a tirar sei lá que valores. Ai de você não tirar o valor. Ai de você na festa para poder se contribuir para os dinheiros do Congresso, você não comparecer ou não contribuir. Pelos restantes anos do mandato subsequente, vai ver. Até antes do mandato subsequente, que ainda faltam uns 2 anos para acabar. Logo depois do evento Congresso, tu vais ver a tua vida mal parada. É assim a cultura na Frelimo. Bom, vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar dos resultados eleitorais em Angola. Doutor Frangules, já foram divulgados os resultados. O MPLA venceu com 61% e aguarda-se a tomada de posse de João Lourenço. Como é que olha para estes resultados? O presidente do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, chegou mesmo a dizer que a oposição não aceita esses resultados. Bom, nós aqui já tínhamos dito, portanto, não há pólvora nenhuma que nós tenhamos descoberto. Dizíamos aqui que a escola é a mesma, a única diferença é eles serem piores que nós. A única diferença é Angola ser pior que nós. Nós vimos, só faltava era vermos já de facto o que é que aconteceu, como vimos, os observadores internacionais, ocidentais, foram impedidos de entrar. A princípio até tinham dado, digamos, um aval, cada partido convidar 16 observadores. Na última hora não deram sequer vistos de entrada, né? E depois vieram as eleições em si, o ato eleitoral, e começou-se a divulgar os resultados, não é? Antes do apuramento, porque os resultados não podem partir de cima para baixo. O que nós vimos é, primeiro o MPLA já fazia umas antevisões, né, projeções, depois a CNE já divulgava e com todas as reclamações de que não houve nenhum apuramento ao nível provincial. Simplesmente o centro de conferências de Talatona, lá onde estão sediados a CNE, de quando em vez entendia, fazia divulgação de resultados que os próprios comissários não sabiam de onde é que vinham aqueles resultados, né? E, como se não bastasse, chegou até numa primeira fase a divulgar-se uns resultados, né, umas projeções, mas de presumíveis resultados, que coincidiam, não é? In toto, com os resultados de 2012. Isso até criou espécie aos partidos da oposição, quer dizer, mas eles devem ter sentido calafrios, mas
estão habituados, conseguiram ultrapassar há muito pouco tempo. A verdade é uma. Aquilo é Angola. Aquilo é Angola. Não vai dar nada. Savimbi já morreu. A UNITA, a Casa C, são todos partidos sem armas. Não é? É o que se procura fazer aqui. E o outro, alertado por A, B, mas C, por isso tem tentado fazer alguma coisa. Mas lá não há outra coisa, não vão aceitar, vão gritar, vão gemer, vai-se tomar posse, acabou. E como vai continuar? Como é que olha para este modelo de eleição do Presidente da República, que não é direta, mas é diferente da nossa? Bom, é uma opção, mas uma opção que, primeiro, porque representou uma regressão em relação à democracia em Angola, mas eu quero dizer que se as eleições fossem limpas, fossem transparentes, pelo menos aqueles concorrentes podiam sair, nem que fosse Major Engossa, que até no início já se falava. Quer dizer, avaliando pela ocorrência nos comícios, avaliando por aquilo que é a insatisfação da juventude, sobretudo nas cidades, onde, digamos que tem maior tônica a própria capital, Luanda, não é? Já estava-se a antever uma reviravolta. Se tivesse sido transparente o processo eleitoral. Mas como não foi, voltou-se a estaca zero e está-se aí. A única coisa que se mudou é o José Eduardo Santos, entrou o tal que chamou os partidos da oposição em Moçambique de malandros, né? É o tal presidente, vamos lá ver. Depois dele ficar presidente, acho que vai fazer a primeira visita a Moçambique para vir ensinar como é que foi a fraude, né, em Angola. Exato. Uma última questão com relação a este tema. Que expectativa é que tem com o novo chefe do Estado de Angola, João Lourenço, nomeadamente em matérias que preocupam os angolanos? Não há de haver-se mudanças de maior. Primeiro porque ele faz parte da mesma oligarquia, não é? Ele não há de fazer mudanças de vulto, não é? Vai governar na bitola do antecessor, tanto que até me parece que tem... Primeiro, continua presidente do MPLA, não é? E segundo, vai ser mantido como um presidente honorário, ou qual foi o termo que arranjaram. Portanto, ele continua presente e vai continuar a mandar nas decisões, não é? A mandar nas decisões como presidente do partido, e não vejo grandes mudanças. É verdade que estando fora do poder José Eduardo Santos, à medida que o tempo vai passando, há de perder alguma hegemonia e ele também vai tentar afirmar-se, né? Mas de um modo geral, não há de haver grandes mudanças, porque o problema, afinal de contas, em Angola, não é o presidente, que até às vezes a gente perde-se muito, né, a discutir o fulano de tal, que é o presidente, quando tiram aquele a gente fica sem discurso. O problema é exatamente o MPLA. Em Moçambique, o problema é a Frelimo. Porque o resto tira-se este, põe-se outro. Tira-se aquele, põe-se outro e não há mudança nenhuma. Porque, afinal de contas, o problema não é aquela pessoa. Exato. Damos então por encerrada este espaço de análise. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos com as notícias. Obrigado, Dr. Frangules. Até para a semana. Obrigado.